SR na TV está de volta. Nossos diferenciais na sua decisão. E o assunto agora é financiamento imobiliário. A gente vai conversar com a Elizabeth Garbim, que é consultora em financiamento imobiliário. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem, Clarinha. Bem, esse assunto é sempre bem complicado. As pessoas ainda têm muito medo, não é isso? É normal. Quando a gente fala de longo prazo e de comprovação de renda, é um assunto bastante delicado para todos, né? E quais são as linhas de crédito atualmente disponíveis no mercado imobiliário? Nós podemos dividir em dois grupos, o de bancos públicos e bancos privados, né? Nos bancos públicos estão restritos a programas do governo, né? E é importante lembrar que quando a gente está falando de programa do governo, existe uma situação diferenciada para aqueles que são cotistas do FGTS para imóveis até R$650 mil. E a outra linha tem nos bancos públicos e privados também, que são o normal, que são recursos de poupança. Estão normais, estão disponíveis no mercado. É claro que no momento onde o crédito é mais criterioso, mas não deixa de estar sendo disponível no mercado nesse momento econômico. E é um bom momento? Bom, eu costumo falar, Cleia, o bom momento é você olhar para a sua realidade, né? Saber quanto que você ganha, qual a sua capacidade financeira, quais são os seus planos, projetos. Então, isso é o que vai definir o que é o bom momento ou não. E também a realidade em Cascavel é diferente de São Paulo, por exemplo. Não dá para achar que é a mesma coisa, investir lá ou aqui, não é mesmo? Sim, principalmente porque Cascavel, né, todos sabem que é uma cidade que é uma futura metrópole, né, e nós temos aqui um complexo de várias coisas que nos diferenciam de outras cidades, desde a parte de agricultura, a parte de saúde, educação. Então são vários fatores que levam Cascavel para um direcionamento de crescimento. Então é importante lembrar que nós estamos no mercado realmente diferencial, né? Digamos que estamos sentindo algumas consequências de mercado, mas em uma dosagem bem menor do que em outras cidades, né? É que quando se fala em assumir um financiamento para 30 ou 35 anos, todo mundo fica com o pezinho atrás, né? Realmente, 30 e até 35 anos, né? Então realmente assusta, mas é importante a gente tomar decisões que ao longo da nossa vida, digamos, vai ser consequência, porque se você não tomar uma decisão hoje, esperar mais 5, 10 anos, o tempo vai passar e você não tomou a sua decisão, né? E outra, além disso, você pode liquidar ou amortizar esse contrato antecipadamente, conforme você tem entrada de recursos, conforme você muda de trabalho e tem uma renda melhor. Então, assim, existem várias alternativas. Hoje não é uma situação engessada como já foi algum tempo atrás. E comparando com a inflação, está valendo a pena. Se você pensar que você, digamos, paga aluguel, ou que você tem contratos com construtoras com alguns índices de correção, né, que atualmente são medidas de mercado, você vai perceber na prática que esses índices estão maiores do que você está fazendo o próprio financiamento imobiliário com as linhas específicas para isso. Um exemplo. Muitas construtoras trabalham com uma média de 10% ao ano de taxa de juros, mais IGPM, né? E hoje o IGPM está na faixa de 1% ao mês, então isso vai indo praticamente para quase 20% ao ano, vamos colocar, sendo que um financiamento imobiliário dificilmente vai passar de 11% ao ano. Então nós estamos falando no atual cenário bem interessante para o financiamento imobiliário. E tá difícil, tá fácil? Como tá na hora de conseguir a aprovação de um financiamento imobiliário? Digamos que o crédito existe, está disponível, mas de uma maneira mais criteriosa. Mas eu olho isso como muito positivo. É o momento de você olhar para a sua realidade, como eu falo, né, e entender. Digamos assim, para aquela pessoa que tem a renda de fato, né, comprovada, ou talvez não comprovada, mas tem a capacidade financeira para o financiamento, né, considerando que a recomendação é até 30% de comprometimento, ele está disponível no mercado. Já os funcionários públicos, eles têm aí alguns diferenciais na hora de fazer um financiamento. Quais são esses diferenciais? Sim, funcionários públicos, se a gente falar de banco público, onde hoje está financiando 50% no imóvel usado, o funcionário público consegue financiar até 60%. E onde no novo, né, no imóvel novo está financiando até 80%, os funcionários públicos têm um diferencial de até 90%. Sempre respeitando a capacidade financeira desse cliente, tá? Mas para quem não é funcionário público, também tem uma diferença na hora de financiar um imóvel usado ou novo. Como é que está hoje? Se falarmos de banco público, né, existe um diferencial para novo e usado. Para usado está em torno de 50%,
e para novo 80%. Agora, se formos para bancos privados, que são outras alternativas, não há diferenciais de novo usado e nem de funcionário público. Aí nós estamos falando de um percentual em torno de 80%. E em relação aos documentos necessários, muda de um agente financeiro para o outro ou normalmente são os mesmos? De uma forma generalizada, são os mesmos. Por quê? O que os bancos querem? Eles querem ver a sua capacidade financeira. Então, fora os documentos básicos, que é CPF, RG, Estado Civil, Olerite, Declaração de Imposto de Renda, isso é o que vai determinar a parte mais facilitada e é generalizada para todos os bancos. Agora, se você tem uma renda diferenciada e você não tem aquilo comprovado, imposto de renda e olerite, mas você tem uma capacidade financeira e consegue demonstrar isso através de documentação, você tem sim a possibilidade de estar fazendo as operações também, tranquilamente. O que o banco vai querer ver é a sua capacidade financeira. E quais as opções que o comprador tem se ele assumir um financiamento e amanhã ou depois conseguir taxas de juros menores? Vamos considerar que o nosso atual cenário esteja bastante complexo e que venha mudar daqui a algum tempo. E as taxas de juros baixarem, então eu estou aqui esperando se essas taxas vão baixar naquela indecisão. Existe, regulamentado já no mercado, a portabilidade do financiamento imobiliário. Então, se você fechar uma operação hoje, por exemplo, numa taxa 11%, e o nosso cenário econômico mudar e isso passar para uma situação diferente, que passa a ter uma oferta a 9%, você tem a liberdade de fazer a portabilidade do seu financiamento imobiliário. Tá? Bem, então as linhas de crédito de financiamento imobiliário não estão paradas. Não estão, nem nos bancos públicos e nem nos bancos privados. Então, estão aí e se você pudesse me perguntar qual a maior dica, né, para você tomar essa decisão tão importante na vida, é você ter informação e saber que está disponível. E sempre buscar dentro da sua capacidade financeira, porque se você estiver fazendo essa busca dentro disso, com certeza você vai ter crédito disponível para isso. Não é tão difícil, tão complicado e nem tão perigoso como muitos acham. Não, não é. E tomar uma decisão e, como te falar, existem às vezes vários projetos e sonhos que você não tira do papel, às vezes os anos passam rapidamente, né? E se talvez tivesse tomado essa decisão lá atrás, você já teria avançado aí numa situação que você estaria muito contente com a sua decisão. Muito obrigada, Elizabeth. A gente fica por aqui. Voltamos na semana que vem.